Aleluias, aleluias, aleluias. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Queridos, nós vamos ministrar a palavra, a igreja pode ficar à vontade, se preferir, ficar sentados. E o tempo está bom, mas nós pretendemos não se alongar muito. Mas eu queria usar ao menos 1 minuto deste tempo eu queria pedir à igreja, você que é batizado no Espírito Santo, você que não é, mas eu queria que todos fechassem os olhos agora e começassem. Eu vou pedir para você orar, pedir para você dar lugar. Amém. Que o Espírito Santo está aqui, queridos. Eu vejo uma bandeja na mão de um anjo. Ele passa distribuindo aqui, ele busca pessoas que estejam dispostos a pagar o preço. Ele está com presentes na mão para distribuir. Ele tem bênçãos, ele tem vitórias, ele tem curas, ele tem revelação, ele tem dons espirituais para distribuir aqui neste lugar. O Espírito Santo do Senhor está aqui, sem sombra de dúvidas. O Senhor tem contemplado a sinceridade de cada coração, e Ele não é devedor de homens. E Ele diz: busquem mais, porque quanto mais buscarem, mais eu tenho para distribuir. O Deus que você serve não é um Deus limitado, muito pelo contrário, Ele é um Deus todo-poderoso. Queridos, abram as suas Bíblias no livro do Gênesis, o capítulo de número 6. Nós vamos ler 8 versículos. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Versículo de número 6. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra,
e pesou-lhe o seu coração e disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo de número 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Vamos repetir todos os versículo 8 no 3? Eu chego no 3 e vocês leem conosco. 1, 2 e 3, todos juntos. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Se eu pegar esse microfone 500 vezes, 600 vezes eu vou falar: Deus, Ele é fiel. E não faltam motivos para que nós possamos detectar este atributo de Deus, que é um atributo também compartilhado. Ele distribuiu conosco a capacidade de sermos fiéis. E amados, o livro do Gênesis, essa palavra Gênesis significa princípio. E o livro do Gênesis, ele antecede o Pentateuco. Ele está no Pentateuco, mas ele antecede historicamente Êxodo, as partes da lei. E um detalhe importante que nós podemos apreciar é que neste livro, a narrativa dos personagens nele inseridos vai trabalhar os princípios de Deus na vida destes homens e dessas mulheres. Neste livro nós não temos, na história relatada no Gênesis, nós não temos um manual como já temos após Moisés, uma lei, não temos. O que nós temos no livro do Gênesis é uma questão muito forte de relacionamento. Os princípios praticados no livro do Gênesis não são praticados porque tem uma placa escrita: é proibido fumar. Os princípios que estão estabelecidos no Gênesis não estão estabelecidos como uma placa na estrada que diz: a sua velocidade aqui é X. Isso ficou a cargo da lei, noticiar o pecado para que o homem pudesse, ao observar aquela notificação, ter entendimento e se privar de fazê-lo. No livro do Gênesis, as coisas partem do princípio de uma consciência em agradar ao Senhor. Deus busca relacionamento desde o princípio deste livro que narra o princípio. Quando Deus gera o homem e a mulher, quando Deus os cria, a Bíblia relata que Deus desce todas as tardes para falar com aquele homem. E Adão ali tinha um diálogo com Deus. Só que o livro do Gênesis também estabelece um princípio, que Deus não obriga ninguém a nada, nem a ter com ele relacionamento. Há um princípio do livre-arbítrio estabelecido aqui no livro do Gênesis. O fato é que nós podemos, através desse texto que lemos, e durante toda a história traçada nesses mais de 40 capítulos que temos, que é uma notícia muito expressa, ao meu ver. Deus busca relacionamento conosco, e nós temos buscado relacionar-se com Deus.
Nós estamos aqui, queridos, não porque não temos nada de melhor para fazer nas nossas casas. Nós estamos aqui porque nós cremos em um Deus que Ele é poderoso, que Ele é um Deus de milagres. Nós estamos aqui porque cremos que Deus, Ele é fiel, e Deus está olhando para nós e buscando um relacionamento conosco. E o que nós temos entregado para Ele? O que eu consigo perceber por este texto que encontramos como base, mas por todo o livro do Gênesis, é que vale muito mais a pena relacionar-se com Deus do que como fizeram aqui os filhos de Deus, relacionar-se com as filhas dos homens. E aconteceu que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram-lhe filhos e filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que as escolheram. Querido, só esse versículo aqui nas aulas de teologia aí, quem está aí nas universidades, aqui é tema para debate sem fim, mas nós não queremos nos ater a isso. Nós queremos nos ater da mais pura e simples interpretação, que nós somos os filhos de Deus, e que tudo que está aí fora são as filhas dos homens. Sendo que neste momento não há uma tábua, como nós falamos aqui, escrito, que deve ser feito, que não deve ser feito. O que nós temos aqui para reger estes homens infiéis e os fiéis é o testemunho de um passado onde Deus descia ao entardecer para falar com o seu filho, a sua própria criação. E este, por sua vez, preferiu se esconder de Deus, ao invés de ter um relacionamento com Deus, e aos poucos Deus procurava, mas eu acho que Adão já não queria mais falar com Deus. Adão já estava com outros entretenimentos para ocupar a sua vida. Só que Deus não vai ficar sem se relacionar com o homem, Ele vai continuar buscando relacionamento. E nós temos um relato que antecede a este, que havia um homem chamado Enoque, que os seus dias foram contados na terra 365 anos, e não se viu mais Enoque, porque ele foi arrebatado para viver com Deus. Embora, queridos, muitos, e talvez a maioria, e talvez 99,99% estejam escolhendo relacionar-se com as filhas dos homens, com as coisas dessa terra, há um número de crentes fiéis que só Deus conhece, que escolheram relacionar-se com Deus e estão gozando da presença de Deus eternamente, ininterruptamente, porque Deus não abandona os seus fiéis. Só que Deus tem um cálice, chamado cálice da ira. Nós podemos dizer que Deus tem um limite, Deus tem uma tolerância. E se nós buscarmos a Deus, é garantido para nós um lugar com Ele nas regiões celestiais, para viver eternamente.
A Bíblia diz que Deus não é homem que minta e também não é filho do homem para que se arrependa, mas no texto que nós lemos, a Bíblia diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. O arrependimento relatado de Deus não é o mesmo arrependimento nosso. Nós, quando nos arrependemos, nós chegamos à conclusão que fizemos alguma coisa que não deve ser dado continuidade naquilo e nós mudamos o sentido, vamos para o sentido oposto, porque o sentido que estávamos irá nos levar fatalmente a um precipício de morte. E Deus, quando a Bíblia diz arrependeu-se, quer dizer que Ele mudou de atitude para com o homem. Deus planejou, Deus traçou uma rota, um circuito, Deus traçou um plano, Deus traçou uma história para o homem e deu a ele as dicas, as regras para que ele seguisse, mas ele segue insistentemente, indo totalmente ao contrário daquilo que foi estabelecido por Deus. Onde que Deus chega a uma conclusão tão lógica, mas tão lógica, que ele não terá mais condição de voltar e chegar no lugar que Deus gostaria que ele tivesse, que Deus muda de atitude para com ele, para com esses homens que adoram mais as coisas desse mundo, que preferem se relacionar com as filhas dos homens mais do que com as coisas de Deus ou com o próprio Deus. Deus muda de atitude com eles. Queridos, eu quero chamar a tua atenção nessa noite para isso. Deus tem um plano traçado para cada um de nós. Deus tem uma história que Ele escreveu a próprio punho para cada um de nós, projetos que você nunca vai imaginar, sonhos que nunca a sua mente teria capacidade de sonhar, vitórias e mais vitórias, Deus já traçou para a tua vida. E você seguir a trajetória que Deus estabeleceu para a tua vida, você terá grandes chances de Deus olhar para você do alto e achar favor com relação à tua vida, achar graça com relação à tua vida. E esse favor, essa graça, queridos, isso aí vai fazer a diferença. O texto aqui está assim, em luzes, piscando para que nós possamos entender. É a diferença fatalista entre a vida e a morte. Esses homens preferiram as coisas dos homens. Deus arrependeu-se de tê-los feito e Deus proclamou que haveria uma destruição total, sem precedentes. Homens, animais de toda espécie seriam dados cabos, porque aquelas pessoas prefeririam mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Mas Enoque escolheu andar com Deus e foi separado para Deus. Deus olhou do céu, viu aquela sociedade corrompida e falou: ali tem um homem que é fiel, ali tem um homem que não se corrompe, ali tem um homem que é justo. E Deus olhou para Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações, enquanto os demais prefeririam andar e se relacionar com as filhas dos homens. O versículo de número 10 grita em letras garrafais: Noé andava com Deus. Deus está falando aqui para você nessa noite: escolha melhor as suas companhias.
Deus está falando para nós aqui nessa noite: é melhor andar comigo, porque andar comigo é certeza de vida. Agora, se soltar a mão do Pai, se soltar da mão do Pai, é certeza absoluta de fatalidade. É o que está relatado. Deus continua a buscar relacionamento com o homem. Deus está aqui nessa noite buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As gerações seguiram. Entre essa destruição e a recomposição das coisas, antes da história de Abraão, que cronologicamente não está registrado no livro do Gênesis, nós vamos ter a história de um homem também, que era reto, temente a Deus e se desviava do mal, cujo qual Deus dele deu testemunho ao próprio Satanás. Nós temos a história de Jó, homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó preferia ter relacionamento com Deus. O relacionamento que Jó tinha com Deus era tão forte, que Jó foi colocado à prova, circunstâncias das quais nós nem imaginaríamos passar por elas em nossas vidas. Por muito menos eu já estaria arrancando os meus cabelos, acreditem, por muito menos do que Jó. Mas Jó escolheu andar com Deus. As circunstâncias não abalaram o caráter de Jó. Quando a sua companheira, justamente, porque se fosse o contrário, eu não sei o que eu faria, ela olha para Jó e fala: Jó, já deu, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre de uma vez, criatura. Mulher, você fala como quem não tem sanidade mental. Estavas até agora usufruindo de todos os bens que Deus te deu. Não vai aceitar o mal? De onde eu vim sem roupa, e sem roupa eu vou voltar para lá. Jeová Jirê proveu, Jeová Jirê tirou, mas bendito e exaltado seja para sempre o nome do Senhor. Quando você tem certeza que você está agarrado na mão do Pai, pode cair raio, pode ter terremoto, tsunami, pode o barco estar querendo dar cambalhota pelas ondas. Se você tem certeza que você está agarrado na mão do Pai, você sabe de uma coisa: do lugar que eu parti, ao destino que eu tenho que chegar, é lá que eu vou estar, porque eu estou com Deus. Agora, do contrário, queridos, um mar de rosas, uma rua cristalina com um tempo muito bom, sem estar na mão de Deus, ela é ópio e veneno de morte, porque não há lugar confortável, independentemente das circunstâncias, a não ser na presença do Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Agarra na mão de Deus, porque Ele vai te levar para o lugar que Ele te prometeu. Seguindo o trajeto dessa história, dos princípios de relacionamento com Deus, sem precisar de placas de notificação para sabermos o que devemos fazer, aqueles que escolhem relacionar-se com Deus, sem precisar, queridos, com o perdão da expressão, mas nós estamos aqui entre crentes, a maioria, acredito eu, se não for 100%, mas mesmo assim fica a orientação. Muitos de nós, queridos, só vamos fazer as coisas que devemos fazer porque há um regimento, porque há uma doutrina, porque o meu pastor não gosta, porque as irmãs vão falar, porque os varões vão falar. Não é algo que está fluindo de você naturalmente para agradar aquele que te criou. Eu posso te dar certeza absoluta que todos nós aqui uns zelamos pelos outros. Eu posso te dar certeza absoluta que você está numa igreja que tem um corpo ministerial que te ama, que ora, que quer o seu bem. Mas além de nós que aqui estamos para conduzir, para discipular, para apacentar, além disso há alguém lá em cima que te criou, que te conhece exatamente como você é, que sabe exatamente todas as circunstâncias da sua vida, todos os seus pensamentos, todos os seus projetos, todos os seus planos. E você, por sua vez, sim, você sabe, sim, você sabe como agradá-lo. Eu sei que você sabe, eu sei, nós sabemos como agradar o nosso Deus. Agora nós precisamos escolher: nós vamos agradar o nosso Deus ou nós vamos continuar relacionando-se com as filhas dos homens? Porque fica difícil, queridos, para Deus olhar do alto, ver as criaturas que Ele fez, formou perfeitamente, que Ele criou. Deus criou o ser humano com um propósito específico. Deus fez o homem para o louvor da tua glória. Nós fomos criados para isso, nós fomos preparados para isso. Deus nos fez diferentes de toda a criatura, porque nós temos um propósito: adorar, bendizer, glorificar, exaltar, exceder em adoração. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E eu acho que deve ser muito difícil para Deus olhar do céu, ver as criaturas que se tornaram filhos, que Ele os fez para o louvor da sua glória, relacionar-se com os filhos dos homens, com as coisas deste mundo, com as coisas desses séculos, agarrados de mão dadas, andando com aquele que a Bíblia registra que é um ladrão, e ele veio somente, tão somente, unicamente, veio só para roubar, matar e destruir. Mas Jesus não, Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundâncias. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém tem poder de tirar ela de mim, eu mesmo a entrego. Ele faz isso por nós porque Ele nos ama. Qual é a nossa reciprocidade para com aquele que nos comprou?
Vamos nos relacionar com Deus e ter a dádiva de Enoque, ter a dádiva de Noé, ter a dádiva de Jó, que Deus dá testemunho para ele, ou vamos ter a dádiva desses homens que foram alagados, morreram afogados, foram destruídos, porque quando encher o cálice da ira dele, não tem meia volta. A hora da meia volta é essa. Metanoia significa meia volta, é isso aqui, ó. Mudar totalmente o sentido e ir para o sentido oposto. Arrependimento significa meia volta. Dá meia volta e vai para o sentido oposto, porque esse sentido não está dando certo. Estamos num tempo da graça, onde a metanoia ainda é permitido, mas haverá um momento, queridos, que a Bíblia diz que será entre um abrir e fechar de olhos, onde uma trombeta soará, e os que morreram no Senhor ressuscitarão primeiros, e nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados. Este momento não está desenhado com dia, com hora marcada, com tempo. Muitos especulam, eu até desisti dessas especulações. Eu quero adorar, estar preparado para, na hora que Ele vir me buscar, eu estar pronto. Porque Deus só busca quem está pronto. E o tempo de se aprontar é hoje, é agora. O tempo da metanoia, dar meia volta, se arrepender e fazer o que é certo, porque nós sabemos o que é certo, é hoje. Não deixa para amanhã, porque essa trombeta pode soar a qualquer hora dessas. Pode esse culto aqui terminar na glória. E aleluia. E o percurso da história segue. No capítulo de número 11 do Gênesis, no versículo de número 31, vai falar que Terá tomou a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, Sarai, por sua nora, mulher de seu filho Abraão, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. No capítulo de número 12, todo mundo já conhece a história. Um homem chamado Abrão aqui, neste momento, o próximo versículo, que começa o 12, a Bíblia vai dizer: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão estava lá com seu pai Terá, com seu primo Ló, com seu irmão, em Ur dos Caldeus, uma terra que era uma terra de fabricação de imagens de escultura. Então, se tinha uma demanda de imagens de escultura, se tinha uma fábrica
que fabricava imagens de escultura, se havia essa demanda, é porque havia um povo que ia lá comprar essas imagens de escultura. Então nós podemos, não é uma conjectura, mas é uma noção pela hermenêutica do próprio texto, que aquele povo era um povo dado à idolatria. É o que nos parece. Só que em meio a um povo dado à idolatria, em meio a um povo que comprava imagem de escultura, havia um homem que estava ali. E o pai desse homem resolve sair dessa terra e ir para Canaã. E me parece aqui, queridos, eu não sei, mas me parece aqui que Deus ficou esperando só a hora de Terá morrer. Que Deus ficou olhando. Terá passou. Agora, meu jovem, eu quero conversar com você. Porque lá em Ur dos Caldeus, na terra da idolatria, eu estava te vendo. E eu vi que você estava me adorando, eu vi que você estava me buscando, eu vi que você queria relacionamento comigo, enquanto todos os outros estavam adorados, prostrados diante de imagem de escultura. Você não, Abraão, você não. Você buscava relacionamento comigo. Chegou a hora que eu vou te recompensar, porque Deus não é devedor de homens. E Ele fala: sai dessa terra, sai deste lugar, porque eu vou te abençoar. Vou fazer de ti uma grande nação, você vai ser uma bênção. E eu vou abençoar quem te abençoar, e vai ser amaldiçoado aquele que ousar te amaldiçoar. Queridos, o que eu acho lindo neste relato é que muitas das vezes você está lá na sua parentela e chega o final de semana e é um aniversário de alguém, e as pessoas vão regar a sua mente com fermentados, com destilados e com psicotrópicos, seja lá o que for. Mas Deus está te vendo ali. Você que não é do meio, você que ora, você que busca, você que no meio da circunstância adversa, você que no meio de um povo pagão, você que às vezes no meio de uma família pagã, você que às vezes lá onde você estuda, no meio de uma... Enfim, Deus está te observando, Franklin. Ele está vendo a tua fidelidade. E às vezes você pode achar que ninguém está te vendo, que você está fazendo, que é debalde. Não é não. Vai chegar um momento que Ele vai falar: vem cá você. Esses que andaram com vocês, com esses que andavam com você, esses que faziam companhia com você, a parte deles é com a morte. Terá viveu um tanto, morreu, agora Abraão, eu quero você. Eu acho bonito quando, acerca da ressurreição, lá não me recordo agora o endereço do versículo, mas Jesus está debatendo ali com os saduceus acerca da ressurreição, e eles estão, Senhor, mas e lá no céu, vai ser mulher de quem? Casou com um irmão, depois com o outro. Ele, não. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então eles estão vivos lá na glória. Terá deve estar mortinho e enterrado. Não sei se ele ressuscitará, não posso julgar. Mas eu tenho certeza de uma coisa: há um lugar no céu em que Abraão está lá com Deus. Porque no momento de provar o seu caráter, no meio da idolatria, no meio da podridão, no meio das filhas dos homens, onde Noé mostrou a tua fidelidade, no meio daquela idolatria tremenda, Abraão mostrou que ele é filho de Deus. Vem, Abraão, que eu vou te abençoar.
O Senhor está querendo abençoar os fiéis aqui nessa noite. O Senhor tem uma porção de bênção para os fiéis aqui neste lugar. E o que eu acho ainda mais lindo, e nós estamos encerrando, é que Abraão, eu não consigo encontrar uma palavra no meu ínfimo vocabulário para descrever. Abraão era algo assim com Deus, que eu não sei dizer. Que Deus, Ele promete a Abraão um filho. No capítulo 12 Ele faz promessas. No capítulo 18 Ele vai fortalecer, ratificar, vai carimbar essas promessas. E estavam ali anjos, e Abraão ali ofertando, capítulo 18. E a Bíblia diz no versículo 17, que Deus falou consigo mesmo: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o acerca do que tem falado. Sabe, queridos, Deus conhece teu coração intercessor. Sabe o que ia acontecer aqui? Deus mandou aqueles anjos para destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. E Deus talvez já tivesse até falado com os anjos já sabiam o que ia fazer. Aí a Bíblia diz: e Deus falou consigo mesmo: vou eu esconder alguma coisa do meu amigo? Ele ia destruir a cidade que o parente de Abraão morava. Ele falou: eu vou conversar com Abraão. E aí, querido, sabe o que acontece? É a hora que Deus vê o teu coração intercessor. Ele vê o quanto que você gosta daquele parente que está lá largado na prostituição, na droga, nas coisas do mundo. E Deus fala com você, para que você possa interceder com ele. Deus vai provar ainda o coração intercessor de Abraão. Abraão, vou destruir, mas Senhor, se tiver 50 lá, por amor dos 50 eu não destruiria. E ele vai chegando até chegar em 10. Quando ele chega em 10, aí Deus sai da presença de Abraão e não responde. Sabe por que Deus não responde, queridos? Porque lá em Romanos 3,10 está escrito assim: não há um só justo, um só que seja, não há. Esses homens que nós citamos aqui, eles são justos aos olhos de Deus, porque eles chegaram no limite do que a humanidade tem por justiça, mas perto de Deus não dá, não tem como nenhum ser humano ser justo perto de Deus. Parece que Deus sai assim e fala: Abraão, você conhece teu parente, já teve problema lá com ele, no pastoreio, ele já ficou lá sequestrado na guerra que teve lá em Gomorra, você conhece Ló, você sabe que ele não é justo, mas eu vou ouvir a tua oração e vou dar mais uma chance a ele. Deus está ouvindo a tua oração, está dando mais uma chance para aquele que você tem colocado debaixo do teu joelho. Não desista de se relacionar com Deus, porque Ele é fiel, só Ele é fiel. Se coloca de pé conosco, queridos, em nome de Jesus. Buscai a Deus enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Recebam essa palavra para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus.